Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos em mais um episódio mega especial e hoje com um convidado aqui que eu sou suspeita para falar, mas daqui a pouquinho eu traço elogios em relação a ele, que eu admiro como pessoa e também como profissional, e convidando vocês, pessoal, para se inscreverem no nosso canal. O INQ Podcast foi feito para você, profissional da saúde, que quer realmente construir uma carreira de sucesso, que quer construir uma jornada de conhecimento prático, conhecimento teórico, mas acima de tudo, que quer aprender com quem já passou por muita coisa ao longo dessa jornada. E é por isso que a gente tem escolhido a dedo os convidados que tem aqui conosco, para que a gente consiga ter um bate-papo extremamente enriquecedor e que a gente tenha uma clareza, e que a gente tenha um cuidado, e que a gente tenha uma cautela para entender que a jornada de cada um de nós, ela não é fácil e ela não chegou ali de um dia para a noite. Então, já coloquem aqui compartilhando para os seus conhecidos, seus colegas, seus alunos, seus familiares, para eles poderem estarem ali inscritos. E todos os dias, todas as semanas, na segunda-feira, na hora do almoço, nós lançaremos o podcast inédito. E hoje recebendo aqui um convidado mega especial, esse grande parceiro de trabalho, como eu disse, uma pessoa que eu admiro muito como pessoa, independente do profissionalismo que ele exerce. Estávamos agora há pouco, antes da gente entrar aqui ao vivo, justamente falando dos desafios que ele tem enfrentado enquanto médico, enquanto ortopedista, e ele vai contar um pouquinho também sobre isso nesse dia e nesse bate-papo. Dr. Brunair, seja muito, muito, muito bem-vindo ao INQ Podcast. É um prazer ter você com a gente. Obrigado, Natália. Obrigado, pessoal aqui do estúdio que está todo aqui na logística. Estou muito feliz, Natália, de estar aqui, de ter lembrado da minha pessoa. Agradeço. Tem algumas coisas interessantes para contar. Te dar parabéns pela iniciativa, para você ver, sempre foi um sonho e você já materializou, uma coisa que eu acho muito legal. Parabéns mesmo. Admiração recíproca. Você é uma pessoa batalhadora, trabalhadora, parceira. Certeza. Os pacientes gostam muito de você e você está colhendo só o que você plantou. Amém, amém. Então, parabéns e vamos que vamos. Vamos que vamos. Gente, começando aqui, né, para vocês conhecerem um pouco mais também dessa pessoa, não só desse profissional. Doutor Bruno, conta um pouquinho de onde que você veio, me conta um pouquinho quem você é, conta um pouquinho para a turma. Se apresente para nós, por favor. Tá joia. Meu nome é Brunair, sou médico ortopedista, pai de 3, tenho 2 moças, a Amanda e a Sabrina, e tenho O Mateuzinho. o Mateuzinho mais novinho, Foguete, marido da Bruna, qual depois tem uma história, veio através do consultório, através da Joanete, isso é uma outra história. Mesmo? Que joia, Bruno! Que bonitinho. Bem legal. Bom, eu sou cuiabano, sou mato-grossense, na verdade uma cidade de Várzea Grande, no interior do Mato Grosso. Passei toda a minha infância lá, fiz grandes amigos, tenho um carinho enorme por Cuiabá, cidade quente, no calor. Continua ainda? Continua ainda, muito quente. E a minha história com Goiânia começou quando eu tinha 17 anos. Uhum. Eu já pensava em fazer medicina e aí vim para Goiânia para estudar, porque naquela época, nós lá em Cuiabá, na UFMT, nós tínhamos 40 vagas para medicina e mais de 20 era daqui os goianos, né? Então, aqui sempre foi uma tradição de ter escola muito boa. Entendi. E aí, como a família da minha mãe já era daqui, Uhum. eu resolvi vir para cá no terceiro ano estudar para passar no vestibular. Uhum. Mas muito antes disso, eu não pensava em ser médico. Na verdade, a última coisa que eu queria é ser médico. Era isso que eu ia perguntar agora, Bruno. Por que médico? Por que Na realidade, medicina? são assim, olhando para trás, a gente vê que nada da vida é por acaso. Com certeza. Então, na realidade, quando eu tinha 10 anos de idade, eu tive um acidente grave, caí do cavalo aqui na fazenda de um tio meu e quebrei o braço e passei por 3 procedimentos, tive complicações. Eu sei que tá do outro lado e passar assim 30 dias internado, tive trombose, Nossa. tive rigidez articular, então meu cotovelo ficou duro durante 5 anos. Eu fiquei correndo atrás disso, pelejando, praticamente não tinha movimento com o cotovelo. E eu não aguentava nem cheiro de hospital. Eu falava assim, não vou ser médico nunca, né? Traumatizado mesmo, Traumatizado Bruno. total. E assim, meu pai é engenheiro, eu ia para as obras com ele, assim, me levava para ver se eu tomava gosto. E depois disso, eu fiquei dos 10 aos 15 pelejando com isso. Uhum. E aí teve um doutor que apareceu a primeira vez na minha vida. Na verdade, eu não conheci, foi meu pai que conheceu. O doutor Paulo Randal Pires, goiano, ó, pra você ver como é a vida goiano, mas morava em Belo Horizonte. Uhum. E conheci um doutor aqui, o falecido lá do Hospital Ortopédico, tive uma perda muito grande. E aí ele veio e me operou, tinha voltado dos Estados Unidos, tinha uma técnica nova e conseguiu corrigir meu cotovelo, restabelecer meu cotovelo. Uhum.
E aí depois eu sempre fui muito Caxias na escola e tal, e fui me despertando por medicina, era o curso na época muito difícil de passar. E aí eu falei assim, acho que eu vou fazer medicina. Ainda tinha dúvida, assim, tudo, aquele negócio, né? Eu acho que a gente é Uhum. muito imaturo e novo, né, para Para escolher, para decidir, decidir, né? uma profissão da Uma vida, profissão da né? É, vida. sem E dúvida. aí decidi fazer medicina. E depois esse doutor que veio a me operar foi ser meu chefe na residência. Eu saí daqui Olha, do chega a Mato arrepiar, hein, Grosso, Bruno? Que gracinha. aí saí daqui de Goiânia, fui para o FMG e de lá tinha um estágio de membro superior no hospital privado Uhum. e estava lá, uma pessoa que tinha me consertado meu braço e eu não conhecia, né? Só de coisa, meu pai ele veio, operou e foi embora para Belo Horizonte. É uma pessoa super humilde, assim, um cara Que que eu respeito bacana, muito. Bruno. E aí cheguei para o doutor Paulo, o senhor lembra de mim? O senhor me operou há tantos anos atrás. Pô, lembro de você, do seu pai e tal, ficou bom? Eu falei, ficou excelente aqui, tá normal. Ele, então fui eu mesmo que operei você. Então, para você ver como que é as coisas. Foi Gente, uma que pessoa joia, que me Bruno. salvou, que me trouxe para medicina por ortopedia e depois me deu um dos maiores conselhos profissionais que eu acho que está na sua pauta, né? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar, né? Gente, que história maravilhosa. Eu não sabia, Bruno. Nada, não Que é presente. coincidência, Nada é as coincidência. coisas vão acontecendo. E a gente fala muito sobre isso, né, Bruno? Assim, porque às vezes a gente tá, assim, a gente insiste num caminho que Sim. seja de uma profissão ou que seja ali de uma escolha também ali ao longo da nossa profissão e a gente às vezes tem dificuldade, às vezes o negócio não sai do lugar e as pessoas por vezes ficam insistindo e as pessoas perdem a oportunidade de olhar com os outros olhos ou de olhar ao redor para poder aproveitar alguns outros caminhos, né, que Deus tem Com proporcionado para certeza, nós. Então eu com acho, certeza, gente, sensacional, Bruno, com certeza. você comentar sobre isso e é interessante a gente pensar assim, a gente está vindo para um lugar de cuidado, num ambiente em que você precisou ser cuidado, Sim, de uma forma totalmente diferente, porque é isso que você também oferece para os seus sim. pacientes, é uma abordagem totalmente diferente. Que bacana. Muito obrigada por compartilhar, doutor Bruno. Fiquei feliz agora, que eu não sabia realmente dessa história. E Olha, nesse aspecto, Bruno, dessa questão da carreira, né? E aí você decidiu fazer a medicina, você fez a medicina em Goiânia, fez a medicina em outra cidade? assim, eu sempre fui muito assim visual e sempre fui muito de objetivos e metas. Então, eu lembrando que eu desenhava na carteira durante o terceiro ano, e tal, as universidades que eu queria estudar. Então, Que eu quero bacana. essa em ordem assim de ranking do que eu queria. E aí a vida acabou me levando assim, eu fiquei na sinuca de bico, que na época eu passei no vestibular, para você ver como que as coisas são. Eu não passei aqui na UFG, nem na primeira fase, Uhum, e eu fiquei super chateado. Falei, poxa, eu estava super cotado para passar e não passei. E aí ia ter o vestibular da UFMG, uhum, era tipo à tarde, de manhã eu uhum, estava em casa. uhum, E aí, para você ver, mãe, uhum. minha mãe falou: arruma suas coisas, vai para Belo Horizonte. Eu falei, mãe, eu não passei nem aqui, o que eu vou fazer em Belo Horizonte? Não Nossa, vou. arrepiei de novo, Eu Bruno. falei, não, não vou. Falou, você vai. Eu não vou. Falou, você vai. Aí arrumei minha mala, fui super grilado. P da vida. Cheguei lá, o meu voo tinha sido cancelado. Aí minha mãe sempre, se você precisar de um camelo aqui, ela arruma para você em algum tempo. Ela é foguete. E ela falou, foi lá, brigou com todo mundo e tal. Sei que eu consegui embarcar. Cheguei no aeroporto, na Pampulha. Hoje nem aterriza mais a Pampulha na época. Cheguei na Uhum. Pampulha, que é do lado da UFMG do campus. Saí correndo, tava fechando o portão. E eu falei, dá licença, tava só entrevistando quem chegava atrasado, né? Aham, Eu falei, não, aham. eu tenho que entrar, que entrar. Entrei, sentei na carteira Não, da Bruno, olha prova. aqui, tô arrepiando. Sentei na carteira da prova e falei assim, bom, tô aqui, tô leve, tanta coisa que eu passei. Então agora é concentrar e Tem um objetivo. fui super Aham. tranquilo. Porque Que aqui a bacana. cobrança era muito grande de eu passar. E fui lá super Uhum, tranquilo. uhum, E fui bem na prova. Você uhum, sabe quando você vai bem, né? uhum. E eu saí animado, aí minha mãe me ligou, e como é que foi? Eu falei, mãe, fui bem. Acho que vai rolar, né? E aí passei na primeira fase e passei na primeira fase da Unicamp. Foram as duas que eu fiquei na dúvida. Uhum. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? E aí hoje em dia é fácil acesso a livros. Na época, assim, tinha os livros para ler para a segunda fase da FMG e não tinha internet assim igual tem hoje, né? E Não, aí, não. ligando nas livrarias em Belo Horizonte para mandar os livros e tal, minha mãe naquela correria consegui ler os livros por conta própria. Falei, cara, como que eu vou passar? A galera estudou um ano os livros, eu li sozinho aqui, esse negócio não vai dar certo, mas Gente, beleza, né? Bruno, sensacional. Aí cheguei para a segunda fase, super tranquilo, decidi fazer na FMG, abrir mão da Unicamp. E aí fui super tranquilo e tal. E eu lembro até hoje, a última pergunta
era uma prova discursiva de português, aí era pergunta sobre um livro que eu nunca esqueci, chamou Os Ratos, do Eu lembro autor. desse livro. E eu falei, meu Deus, não sei nada, não lembrava do livro. Eram 20 linhas, assim, para escrever uma pergunta. Eu falei, bom, eu vou resumir o livro para mostrar para o avaliador, pelo menos eu li, né? Aham. Falei, cara, não vou passar. Aí escrevi tudo e eu falo que é coisa de Deus. Aí foi tranquilo e tal, esperei. Aí eu lembro que ia sair o resultado. Eu entrei no antigo site Terra e o resultado da FMG sai amanhã. Eu não falei pra minha mãe, que ela é muito ansiosa, e falei pro meu pai. Ixi, Maria. Meu pai sempre é um cara super otimista. Amanhã eu vou raspar sua cabeça. Eu vou raspar sua cabeça. E ficava assim. Eu falei, meu Deus. Cara, se eu não Vai passar, que esse trem deu ruim, vai que esse trem eu deu só ruim. ficava preocupado, decepcionando meu pai. Eu falei assim, cara, se eu não passar, cara, meu pai tem certeza que eu vou passar. Gente, que Eu bonitinho. falei, meu Bruno. Deus do céu, tá. Minha mãe, o que vocês estão aí conversando? Eu falei, não, mãe, eu não vou contar pra minha mãe, né? E aí fui pra cama dormir, não dormi nada essa noite. E rolava, e não sei o que, lá, e acordei. Já fui de manhã assim, o resultado sai às 10 da manhã. Nossa Senhora. Aquela época de internet de escada. Não lembra? era, né? A gente é da mesma faixa etária, a gente passou os mesmos perrengues. Os perrengues Ei, chiques. Natália, aí eu fui, abri, carregou. E eu lembro até hoje, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu lembro até hoje, aí eu tava carregando, né? Sai o resultado, carregando. E eu sou assim, eu não posso falar de verdade. Tudo que eu pedi pra Deus, Deus me deu, 100%. Que bonitinho. E aí eu cheguei e falei, Deus, é o seguinte, meu nome não tá na lista, tá na hora de eu colocar, é agora. Esse é o tempo que só tem. Coloca meu nome nessa lista aí, porque, pelo amor de Deus. E aí carregou, eram 320 vagas, né? Eu passei em 142, nunca Que esqueci. bonitinho. Não, olha aqui. E quando eu olhei, aí eu gritei, farra, não sei o que e tal, aquela coisa toda, um dia muito feliz da minha vida, e nesse dia eu já peguei as coisas para Cuiabá, que estavam meus amigos de infância, e foi só farra, então foi uma história bem legal, assim. Não, super legal. E Foi assim, legal. Bruno, alguns pontos interessantes, assim, da sua fala. Primeiro, é planejamento, né? Sim, Né, assim, sim. E isso muitas vezes, gente, muitos profissionais, eles vão conforme a banda toca, né? Vamos falar de uma forma bem simples. Quando a gente planeja, aí a gente, consequentemente, vai estruturar a nossa vida para a gente poder alcançar aquele objetivo, Perfeito. a energia envolvida naquele processo é totalmente diferente. Com certeza. Eu sou uma pessoa também extremamente religiosa, eu falo que, na verdade, Deus não coloca as pessoas na nossa vida por acaso e não coloca as coisas na nossa vida por acaso. Mas um planejamento, ele precisa ser feito, porque isso facilita sobremaneira os nossos resultados. Mas, assim, eu acho que a coerência, né, das nossas ações para a gente poder alcançar aquele resultado. Tem que ter foco, tem que ter planejamento, tem que ter sorte, com certeza sorte. Mas a sorte não perde tempo quem não está preparado. Perfeito. Então eu estava preparado e a sorte bateu e eu reconheci e aproveitei. E teve toda uma rede de apoio para isso, né, Com Bruno? certeza, não. Sem minha mãe, ó. Minha mãe que me obrigou, nem queria ir Gente, para fazer que a prova. bonitinho. Nem queria fazer a prova. Então, assim, minha mãe e meu pai é tudo. Assim, sem eles, toda essa rede, assim, eu só tô aqui por causa deles. E hoje, minha esposa, meus filhos, assim, sem eles não dá nada. Você nunca faz nada sozinho, né? Sem não tem dúvida, como, sem não tem como. dúvida. Você precisa de apoio. Rede de apoio é tudo. E esse é um outro ponto também, gente. Para a gente poder falar de carreira, não adianta a gente só pensar no profissional se a gente não equilibrar a questão pessoal, né, Bruno? Perfeito. E isso é um desafio, Bruno, para você? Com certeza. Ainda mais com menino pequeno, né? Com certeza, com certeza. E como é que você consegue equilibrar esses pratinhos, doutor Bruno? Na verdade, a gente joga tudo pra cima e depois vai pegando. Para não deixar cair no chão. Bambeia, mas não cai. Então, Natália, assim, eu brinco com a minha esposa, assim, tá muito na moda essa palavra, alta performance, né? Mas, na verdade, você tem que ser alta performance mesmo. Você tem que saber organizar o seu tempo. Você tem que ser dono da sua agenda, você tem que planejar. Eu sou velho, você pode ver pro celular, mas eu tenho um papelzinho, eu acordo todo dia e escrevo, ó, hoje eu tenho que fazer isso, são as metas do dia, as metas da semana, as metas do mês e as metas do ano. Show. Sempre foi assim. Show. Dia 1º de janeiro eu escrevo no caderno tudo que são minhas metas anuais, dividido em campos, né? Família, saúde, religião, profissional, dinheiro, que é muito importante, tudo isso eu coloco metas e coloco também, você colocar metas e planejar. Tá bom, como é que eu vou conseguir chegar lá? Perfeito. Então você sistematiza o que você quer. Então, assim, é muito difícil. Eu acordo 4 horas da manhã, também 10 horas, esquece, tô dormindo. Meus meninos ainda acordam à noite. Mas, assim, eu vivo intensamente. Tipo, quando eu tô trabalhando, 100% voltado com os pacientes no consultório. Acabou o consultório, chego para casa, 100% voltado aos meninos. Eu aproveito muito, eu já consigo organizar minha vida, eu não dou plantão à noite, não trabalho no final de semana.
E sou sincero com o paciente no final de semana dos meus meninos. Minha menina Uhum. acorda e pergunta que dia é hoje, papai. Hoje é sábado. Ah, hoje é dia de você ficar comigo, né? Oh, meu Hoje é Deus, dia de que você ficar com você. bonitinho, que Então joia. você tem que se organizar. Você não Aham. pode literalmente perder tempo, né? Uhum. Você tem Uhum. que organizar, otimizar seu tempo e gastar ele com quem vale a pena. E quem vale a pena é família, né? Eles que estão ali do lado seu quando você precisa. Segurando tudo, né, Bruno? Segurando tudo. Na barra, na dificuldade, quando eu chego frustrado, uma cirurgia que não foi do jeito que eu queria, um paciente que não evoluiu do jeito que eu queria, eu já É tive lá que muitas você coisas, é tem. lá que eu Aham. tive. Uhum. A nossa vida, ela é muito solitária, a vida do Uhum. profissional de saúde. Você está no Sim, seu consultório sozinho, você sim. não tem seu chefe mais, você não tem ninguém Uhum. para dividir as suas angústias. Uhum. Quando você opera, a responsabilidade é É sua. altíssimo. Uhum. Você me perguntou uma história para contar de uma menina de 9 anos que parou durante a cirurgia. Uhum. Então, você se vê sozinho, Uhum. sozinho. Mas posso Quem tem que contar? resolver a situação Posso é contar a você. história? A Não história é sei, eu ia boa. te perguntar, na verdade, se tinha algum assim, realmente alguma história marcante, né, ao Tem, longo dessa tem uma história jornada. marcante. E assim, só É, falando alguns pontos, gente, do que o Bruno trouxe da fala dele. Eu acho que reiterando essa questão do planejamento, dessa estruturação, que eu falaria, né, de uma metinha, uma meta e uma metona, né, Bruno? sim, E a gente estabelecer essas estruturas do aspecto profissional e do aspecto sim. pessoal. Isso eu acho que facilita até, pessoal, que a gente visualize a nossa vida, né? Eu já tenho, assim, Bruno, eu faço normalmente isso meio que de 5 em 5 anos. Eu falo que a cada Legal. 5 em 5 anos eu tenho um novo ciclo. E Uhum. aí, esse novo ciclo tem várias outras metinhas, né? Metas e metonas. E aí a gente consegue ter uma. E assim, algumas pessoas são mais visuais, né? Outras são mais auditivas. A gente tem que estabelecer, de acordo com as nossas características também, o que vai ser mais viável para nós. Mas eu acho que você também é muito visual e eu sou muito também da escrita, Bruno. Sim. Eu escrevo, é caderninho mesmo, gente, é mão. É. E eu falo que ali a gente meio que tá profetizando aquele processo, né? Isso Porque aí. assim, você tá pensando, mas ao mesmo tempo você tá escrevendo, ou seja, você tá pensando de novo aquilo que você tá escrevendo. Isso Fica aí. muito mais fácil você gravar isso no seu cérebro dentro dessa estruturação que você tá construindo e como é que você vai realmente alcançar. Então, assim, gente, eu acho que qualquer pessoa de sucesso, Bruno, e eu te considero uma pessoa de altíssimo sucesso, a gente ainda vai chegar lá Obrigado. para esses elogios, mas eu acho que a base de todo mundo que a gente conversa, as pessoas falam a mesma coisa, que é toda essa estruturação e esse planejamento e essa visualização, né, de aonde que a gente está e aonde que a gente quer chegar e nessa estruturação de como. Então, conta aí para nós, doutor Bruno, esse caldo, como diz nós do goiano. Esse caso foi muito marcante. Era uma filha de um militar, coronel da Polícia Militar de Goiás, e a filha já estava, ia ser operada em outra instituição, em outro hospital. Uhum. E aí, não, foi recomendado para mim, não, você tem que operar com o Bruno e tal. E aí ele veio para operar comigo. Falei, não, a cirurgia da sua filha é relativamente simples, é uma cirurgia de poucos minutos, vamos, eu opero sua filha, vai ser um prazer, obrigado pela confiança. E aí fomos para a sala de cirurgia, um ex-residente meu, que também é da Polícia Militar, acompanhou o procedimento, que era amigo do coronel. E aí me paramentei para começar a cirurgia, uma mocinha de 12 anos, se eu não me engano. Uhum. E aí, no momento da anestesia, ela parou. Meu Simplesmente Deus. parou. Você olhava assim no monitor, o coração Uhum. tinha parado. Uhum. E eu nunca vou esquecer quando eu olhei pro rosto dela, aquele rosto roxinho, assim, Uhum. e foi aquele desespero, né? E aí eu, paramentado sem acreditar no que estava acontecendo, meus assistentes tudo com cara de choro, e aqui tem de anestesista em cima e tal, e massageando e tudo mais. E ela ficou 10 minutos parada, de relógio. Uhum. Eu falei assim, meu Deus. O Só que vai pensava assim, acontecer? como que eu vou, que eu vou sair daqui e falar Uhum. o que Falar pro para a pai? família. Falar o que Uhum. pro família? Só pensava assim, no pai, quando a gente é pai, a gente sabe, Uhum. né, quando tem nossos A filhos. dor é Eu diferente. falei assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E a menina voltou. Voltou. E aí eu disse, não, pode fazer a cirurgia, ela tá estável, entubou e tudo, fiz a cirurgia. E aí, falou, vamos lá, dar a notícia. Eu falei, não, pode deixar que eu dou. E aí você, nesse momento, você tem que ser claro, você não tem meias palavras, tem que Uhum. ser afetuoso, Uhum. com ternura e carinho, mas tem que ser claro. E eu falei que era um procedimento de 30 minutos e tinha passado 4, 5 horas. E Entendi. aí eu fui conversar com ele, falei, ó, quando aconteceu isso, sua filha parou, mas ela já está bem, mas ela vai ter que ir para UTI. E aí
gritaria Meu no Deus. corredor, Aham. aquele negócio, aquela angústia, a mãe, todo mundo chorando, e eu assim, sem acreditar, porque eu não tinha Uhum. como falar pra ele que ia dar tudo certo, não sei, Uhum. 10 Você minutos também não parada, sabia. não É. sabia o que ia Uhum. acontecer. Sim. E eu não tava acreditando naquilo, e aí eu falei assim, puxa vida, eu voltei pro centro cirúrgico, aquela, né, sensação de derrota total, e aí eu falei assim, não tem condição de ir pra casa. Aí foi o Uhum. que eu te falei, família, pra quem que a gente liga, né? Uhum. Nas nossas maiores alegrias e maiores Maiores tristezas, né? tristezas. Uhum. E aí não veio outra pessoa na cabeça, não. Eu falei, liguei pra minha esposa, falei Uhum. assim, ela chama Bruna. Falei, Uhum. Bruna, vem me pegar aqui, eu não tenho condição de ir. De ir embora. E naquele momento eu sou um cara muito calmo, ninguém Uhum. percebe. Então eu Aham. fiquei calmo, não alterei a voz nem nada, super tranquilo, mas o Por nível de estresse dentro. altíssimo, né? Aham. Uhum. E aí quando cheguei no carro, quando ela me Uhum. pegou, aí eu nem consegui falar nada com ela. Aí Uhum. Só desabei a desabou. chorar Uhum. e ela, o que que foi, o que foi, o que foi? Eu contei a história pra ela. Aí chegamos em casa no condomínio, falei, não, me deixa aqui na feira aqui, eu vou comer um pastel, eu preciso pensar, Espairecer. né? Uhum. Isso foi uma terça-feira. E aí, depois, todos os dias, indo lá, 2 vezes por dia, visitando, conversando com os pais, aquela angústia, aí o neuro avalia, fala, ó, não dá pra saber e tal, aquela coisa toda, e aquela se arrastando, aí foi aí sábado, Nossa me Senhora. ligaram, tal, ele falou, ó, a gente vai tentar estubá-la e ver como é que vai ser. Falei, tô indo pra aí agora. Nossa Peguei o Senhora. carro e fui pro hospital. Aí estávamos lá na beira do leito, eu, os intensivistas, o pai e a mãe. E aí fui estubá-la, falei, meu Deus do céu, como que essa menina vai, né? Vai mexer, vai falar, não sei o quê, tirou tudo. Aí ela olhou assim, aí falei, pô, fala alguma coisa, né? Pelo amor de Deus. Aí ela, o que que aconteceu? E mexeu assim os braços e as pernas, nossa, Nossa, Bruno, não uma acredito. tonelada das minhas costas, assim, e Jesus aí os amado. pais me abraçaram, e todo mundo, e felizmente não ficou com nenhuma sequela, e foi tudo bem. Jesus Ficamos amado. amigos e tal. Uhum. Depois eu tive um problema de saúde, me levaram um bolo, a gente ficou, você acaba ficando amigo dos pacientes, né? Uhum. Mas foi um estresse altíssimo, né? E nessa hora você tá sozinho, você desabafa aí com a sua Uhum. família, é que te acolhe, mas É você não você com dorme, você é você mesmo. com você É. mesmo, né? Uhum. Então, quando era acadêmico, eu lembro o cirurgião falando isso é uma verdade, que é o cirurgião, ele dorme no travesseiro em cima de pedras, né? Uhum. Você sempre tá preocupado, não dorme bem, pensa, você se envolve com o paciente, né? Então, foi uma coisa que me E a marcou muito. responsabilidade é É. sua, né? Assim, né? É uma responsabilidade Não muito é um pé, grande. Natália. Não, Nunca foi. nunca foi. Não é um pé, Excelente. é uma pessoa que é filho de alguém, que é pai de alguém, que é marido de Uhum. alguém, Eu sempre então falo isso, Bruno. nunca foi um pé, apesar de eu só Uhum. mexer com pé e tornozelo, eu falo isso, meus assistentes, ó, isso não é um pé, isso é uma pessoa que tem um contexto, então Excelente, a excelente. responsabilidade é grande, né? Bruno, e aí você falou agora sobre assim, algumas coisas, né? Primeiro, a resiliência, né? De a gente ter Sim, uma tranquilidade que nós somos humanos antes de com qualquer certeza. coisa, antes de qualquer status profissional que a gente tem. Sim, Aí a gente também tem medos, né? A gente lógico, também tem lógico. angústias e Sim, que isso faz parte da nossa rotina. com E eu certeza. acho que a gente até fala assim, não é ruim as pessoas terem medo, porque eu acho que o medo te deixa muito mais cauteloso Com certeza. em relação a várias condutas e a várias posturas que a gente assume. Então, não significa também as pessoas de sucesso, não significa que elas não têm medo, não significa que elas não se frustram, não significa que elas não choram, não significa que elas não pedem ajuda, né? Não significa que elas ficam ali alguns dias um pouco mais difíceis, outros dias mais Com alegres, vamos certeza. dizer assim. Mas, acima de tudo, é como é que você encara isso tudo. Né, que eu acho que aí é uma grande diferença de você desesperar, né, descabelar. Eu lembro um dia, Bruno, vou fazer uma analogia aqui, mas não chega nem aos pés da sua história. Mas meu sobrinho, filho da minha cunhada, caiu da cama, menino de 2 meses. E aí, assim, ele tava com a minha sogra tava limpando ele e tudo mais. E aí, minha sogra virou, o menino rolou e caiu no chão e bateu a cabeça. Minha sogra simplesmente saiu correndo. E aí eu falei, como assim? Porque algumas pessoas, num momento Sim, de dificuldade, em um momento brusco, as pessoas elas não conseguem lidar com aquilo, sim. né? E aí ela foi socorrendo. Aí eu fui e peguei o menino, porque, tipo, minha sogra estava cuidando da criança. E aí aquilo faz a gente perceber um pouco, assim, da nossa É, intensidade em relação ao que a gente é. vive. Porque o tempo todo a gente está lidando com situações muito desafiadoras. Vocês, ainda mais por serem cirurgiões, que estão lidando ali realmente nessa linha tênue, né, entre a vida e a morte, e as decisões que vocês tomam vão ser cruciais para isso, mas muitas vezes a gente vê os profissionais
em situações do dia a dia mesmo. Eles terem ali um momento em que eles param, respiram e conseguem colocar a cabeça no lugar para tomar as decisões Sim, necessárias, ou muitos deles simplesmente desistem ao longo do processo. sim. Muitos deles abrem mão, né? Falam, não, eu não dou conta de lidar com isso. E aí entra o famoso saúde emocional, né? Nosso controle emocional, mas assim, saúde mental, gente, ela é uma realidade e assim, e como nós nos preparamos para isso, como você se prepara para ser essa pessoa serena. Apesar de eu saber que lá dentro tem muita coisa acontecendo, doutor Bruno. Mas qual que é o segredo aí para mesmo na adversidade a gente ter esse olhar tranquilo? Só minha esposa sabe. Não, mas assim, eu sou calmo mesmo, assim, eu sei lidar com as situações, né? Uhum, A Natália, isso é um pouco característica pessoal, bastante leitura, de uns anos para cá, além de ler coisas de medicina, li muitas outras coisas, né? uhum, A famosa tá na moda, soft skills, né? Você habilidades habilidade em outras comportamentais, né? coisas, né? Uhum, Então, é você ter a cabeça no lugar, parece bobagem, mas é verdade, você ter o poder de sair do problema e conseguir enxergar o global, né? excelente. Então, você consegue enxergar e olhar e pensar e tomar decisões, é isso, você tem que manter a calma, senão a ansiedade, o nervosismo, ele te cega, você não consegue tomar uma boa decisão. Uhum, Então, você manter a calma, cada um tem, são rituais, né? Cada um tem, uhum, né? Eu tenho o meu antes da cirurgia, é crença mesmo, eu faço minhas uhum, orações, peço e vou 100% focado, uhum, focado. Eu falo para minha esposa assim, quando eu tô operando, realmente eu não penso em mais nada. uhum, Sai tudo da sua cabeça, você não lembra de problemas nem de nada. Incrível o ser humano quando ele foca, assim, você fica no famoso flow, você não lembra de uhum, nada, você uhum. fica muito focado. Então você tem que ficar calmo, mas realmente os cirurgiões desesperam e tudo. Eu já passei por apertos assim, porque aí você consegue ver as saídas, elas vão aparecendo, sabe? E às Sim, vezes está na sim. sua frente e você não enxerga. Uhum. Ainda mais se você estiver numa situação de desespero, Exato, né? mas Você é não consegue difícil. ter clareza. É Não, difícil, não é fácil. Mas isso é sim, treinamento. Na maioria das coisas, tudo é treinamento. perfeito, Você consegue treinar isso. A maioria das perfeito. coisas é treinável, você consegue treinar. E isso, assim, a gente lida no nosso dia a dia, né, Bruno? Assim, Sim, sim. todos os dias nós lidamos com Todos os problemas, dias. tanto é que Todos hoje a os gente dias. fala muito do profissional da alta performance, que na verdade esse profissional, gente, ele é um resolvedor de problemas. É assim, com É o cara certeza. que mais procura problema para resolver. Com E hoje é o que certeza. mais o mercado está buscando e é o que mais o mercado está valorizando. São pessoas que buscam soluções, né, inovadoras para problemas complexos ou para problemas novos ou para problemas antigos. E muitas vezes, muitos profissionais, principalmente eu acho que essas novas gerações, eles fogem de problema, eles querem tudo muito fácil. É, Mas é. literalmente, gente, o que vem fácil, ele pode até vir, mas talvez ele não se sustente ao longo do processo, né, Bruno? Sim. Que eu falo muito sobre isso também. Eu brinco assim, Natália, a vida é uma professora malvada. Primeiro, ela te dá a lição. Quer dizer, primeiro ela te dá a prova, depois ela te ensina a lição. Então sempre Perfeito. vem a prova primeiro, vai lá. Aí depois você erra, ó, a lição é essa aqui, é assim que funciona. Então você tem que aprender. As oportunidades estão aí para aprender, só que as pessoas a maioria não enxerga, né? Uhum. Mas todo dia tem dificuldade, todo dia você aprende, né? Das pequenas até as mais complexas, né, Bruno? Geralmente são nos problemas, né? O que que a Uhum. gente aprende, sei lá, tomando um champanhe lá na Torre Eiffel? Acho que Uhum. quase nada, mas Né? uma pancada da vida, você aprende Uma muito. Então é rasteirinha assim. muda a jornada, sem Por isso tem que dúvida. ter cuidado. Você fala, ó, você pedir sabedoria, cuidado, porque o ser humano aprende na dor. Sem Você dúvida. pedir sabedoria, então você ter conhecimento, você passou por muito aperto. Você faz parte desse aprendizado, né? E é a grande diferença das pessoas que chegam lá no sucesso Ah, é como sim. é que elas vão lidando com isso também ao longo disso tudo. Cheio de feridas, não é fácil não. Não tem jeito, não tem jeito. Olha isso, gente. Bruno, e por que estudar fora? Porque você deu uma andada aí nesse Ótimo, mundão, né? ótimo. A O gente doutor volta. Bruno deu uma andada, gente. E aí, vale a pena, Bruno? Por que isso foi uma decisão? Conta um pouquinho pra gente. A gente volta lá no doutor que mudou minha vida. Essa foi a segunda ação que ele fez na minha vida. Então, primeiro ele corrigiu meu braço, aí depois, lá já na residência, eu falei assim: pô, chefe, eu quero voltar para Goiânia. Eu estava em Belo Horizonte e eu sei que Goiânia é muito fechado. O que que eu tenho que fazer? Eu estou na dúvida se eu faço o meu treinamento de cirurgia do pé aqui, ou lá em Goiânia, ou em São Paulo. Ele falou, Bruno, faça em Goiânia, porque aí você vai fazer as suas conexões Uhum, e depois você vai para fora. Aí você vai fazer o caminho correto, que você ir para fora, você vai ver que o mundo vai se abrir para você.
Que bacana. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falo, o filho dele é grande amigo meu. Eu falo, cara, seu pai mudou minha vida 2 vezes. Que bonitinho. Eu sou muito grato a ele. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e eu sou muito inquieto, eu vou atrás. Eu sou, você também, eu vou fuçando. Não sei não, mas podemos descobrir. E aí eu sempre fui muito estudioso, li os artigos, sabia, assim, dos caras que eram bons de cirurgia do pé. E aí fiz a prova de R4 aqui em Goiânia. O meu chefe em Belo Horizonte falou assim, Bruno, fica aqui, eu vou te liberar toda quinta e sexta. Hoje eu entendo porque ele fez, o chefe quer que fique aqui, depois hoje eu vejo, eu tenho meus fellows, eu vejo, quando você tem um fellow bom faz muita diferença, ele queria muito que eu ficasse. Eu falei, chefe, se eu ficar aqui eu vou ser injusto com você, porque eu quero ir pra Goiânia, aí eu vou segurar a vaga, assim, e aqui em Goiânia não tinha garantia nenhuma, era prova. Aí eu fiz a prova, passei aqui em Goiânia, eu falei assim, bom, agora eu tenho que organizar minha vida para o ano que vem para fora. E comecei a mandar e-mail. Os artigos científicos, eles têm os autores, que Gente, têm os olha e-mails. isso, olha isso. Eu falei assim, uai... Deixa eu ver. O não eu já vi, né? E disparei um monte de e-mail. E um me respondeu, que foi o Weil de Chicago. Ele falou, não, vamos marcar uma entrevista. E aí fizemos uma entrevista, e deu tudo certo, online. Naquela época ninguém usa, mas que a gente usava de online, era aquele Skype. Fez por Skype. E aí deu tudo certo. Então, eu combinei de ir com ele acabasse o meu R4, em janeiro, eu fui para Chicago. E aí fiquei lá basicamente 6 meses em Chicago, num frio de menos 30 graus. Nossa Senhora. Sem carro, sem nada. Saindo de Cuiabá, do Mato Grosso. Menos 30, a pé, pegando ônibus, indo de trem a 2 horas do hospital. Acordava todo dia 4 da manhã para chegar lá no hospital no horário 6h30, 7 horas, que era muito longe. E fiquei 6 meses lá, foi excepcional, fui super bem recebido. Que bacana. Nada, zero preconceito. Passei uns apertos no começo com o inglês, mas depois você pega fácil. Sim. E fiquei muito amigo deles, eles são muito gente boa e eu sou meio fechado, mas quando eu me solto e me sinto à vontade, ficamos amigos dele, vim para a Copa do Mundo 2014. Que joia! Levei ele para um monte de lugar, Recife, aqui Perinópolis, Pantanal. E aí foi ótimo e foi um divisor de águas na minha vida. Todos os meus assistentes eu falo, é um divisor de águas, para mim, sem dúvidas nenhuma, foi ter ido para fora, sem dúvidas nenhuma. E aí depois de Chicago eu fui para Suíça, aí já emendei, aí Suíça eu fiquei 2 meses e depois de 2017 aí eu fui o grande sonho que eu fui para Harvard e fiquei lá 1 mês. Que bacana. Foram esses estágios que eu fiz. Aí depois, na pandemia eu ainda consegui uma coisa, para você ver que a vida é assim, pandemia, tudo fechado, parou tudo. Eu falei, puxa vida, consultório parado, não podia operar e tal, aquela coisa toda. Eu falei, bom, tem os limões, não posso fazer uma limonada, o que eu vou fazer? E aí tinha uma técnica que eu queria aprender, que era cirurgias percutâneas, e o pessoal de Barcelona é muito bom nisso. E nisso eles ia ter um curso, eu falei, mas eu não posso ir no curso, porque tá tudo fechado. Tudo fechado. Ele falou, não, aqui tem uma licença aqui da Anvisa nossa, que para aprimoramento médico você consegue passar pelas fronteiras. Não acredito, Bruno. E aí eu falei assim, então eu tô dentro. No meio da pandemia, aniversário de 1 ano da minha filha. Você vai para Barcelona? Eu fui para Barcelona. Primeiro aniversário da minha filha, eu não tava aqui. Nossa, gente, olha que todo mundo acha que é fácil, né? Não, mas não é fácil, pai. Doutor de sucesso, pai. Como assim? E aí fui para Barcelona. Eu tenho fotos do aniversário de 1 ano no celular, assim, gente, né? No que Zoom. bonitinho. E eu fiquei em Barcelona uma semana, no meio da pandemia, todo mundo de aquela loucura. Fiz 5 testes de Covid em 5 dias. Aquela loucura naquela variante ainda, que era só a africana e brasileira, aquele super preconceito no aeroporto. Sim. Mas deu certo, fiquei em Barcelona, aprendi a técnica, voltei e tô fazendo até hoje. É a coisa que eu mais faço hoje. Bacana, é a coisa que eu mais faço, que eu aprendi em 2021. Que bacana. No meio do caos. No meio do caos. No meio total do caos. Então foi isso. Foi Chicago, Suíça, Boston e Barcelona. Eu acho que 2 coisas, Bruno, chamam a atenção assim, da sua fala. Primeiro, a importância da gente ter um mentor, né? Que eu acho que esse médico, para você, ele foi um cuidador, mas ele foi um mentor. Para falar para você, assim, uma pessoa mais velha, uma pessoa com mais experiência, com mais expertise, com mais vivência do mercado, que falou, olha, talvez esse caminho aqui seja bacana, talvez aquilo ali não seja. E assim, e as pessoas às vezes têm, elas são inseguras em relação a isso. Sim. De que, não, eu vou, né, sei lá, eu vou investir nisso, não sei se fulano merece. Não sei... Gente, só da gente conversar com pessoas mais velhas, com certeza. Eles já são mentores, né? Eu especificamente sou filha de vó, então assim, eu tive uma mentora dentro da minha casa, que faleceu
faleceu com 94 anos e eu convivi com ela por 36 anos. E ela, sem dúvida, faz parte de tudo que eu sou, né, como ser humano. E a gente, nas nossas profissões, eu acho que vale muito a pena a gente escolher mentores que vão nos auxiliar nessa jornada. E a gente não se limitar, Bruno, também a ter um mentor que seja só na nossa área, né? A gente ter Sim, mentores não. ali em relação às outras áreas, porque eles vão também te trazer outro tipo de Eu conhecimento, acho que outro tem que tipo ter de vários bagagem. mentores em várias áreas, profissional, espiritual, Uhum, saúde, vários campos da sua vida, né? sem dúvida. Não tem uma pessoa que sabe tudo. Então, Uhum. cada campo que você quer, você tem que procurar um mentor, uma referência para você, sem dúvidas. E outra coisa, Bruno, assim, é você sair da zona de conforto. Assim, todas Total. as suas histórias, até agora, tudo que você contou pra gente, é você, assim, a gente pode até estar numa zona de conforto, mas eu não estou confortável. Porque na pandemia, em tese, você estava confortável, É, né? Você estava aqui, você estava em Goiânia, já estava fazendo tudo que você gostaria, já estava com a sua família, e aí, mas mesmo assim, você não estava confortável. Que sim. isso, muitas vezes, é o que as pessoas, elas perdem tempo, né? Porque elas estão ali parados. E aí elas colocam a culpa num, sei lá, num negócio mundial, num problema do outro, porque a gente quer também terceirizar as nossas Com certeza. responsabilidades e, consequentemente, os nossos resultados, né? E aí a gente, às vezes, esquece que, na verdade, tem que sair da gente, né? A Sim, iniciativa. sem E outra dúvidas. coisa, gente, é sobre isso, assim, achei sensacional você procurar as pessoas. Então, assim, não teve ninguém que ligou lá e falou, olha, recebe esse cara aí pra mim, porque esse cara é gente boa. Não Não. existe isso. Não existe isso, gente. Ou pelo menos existe isso para pouquíssimas É. pessoas. O resto é a gente dar tapinha na cara mesmo, passar o óleo de peroba, como dizia minha avó, e aí a gente bater de portinha em portinha para falar, então, eu sou essa pessoa que É. eu queria ficar com vocês um É, pouquinho. assim, Natália, eu acho assim, se você tem facilidades, tipo, você resolveu fazer fisioterapia, seu pai era um super fisioterapeuta e Uhum. tal, e montou tudo isso pra você, tá Sim, tudo sim. certo, é Uhum. mérito seu, Uhum. nasceu uma boa família que te fez o caminho, e seu pai construiu, nada mais que justo passar pro filho, Uhum. tá tudo certo. Eu acho que esse é um caminho. Eu não Sim. tive isso, Uhum. eu não tive, assim, meu pai é engenheiro, não tinha, Desbravou então mesmo. assim, eu tinha que ir no peito na raça, não tinha como. Então, eu acho assim, pode ser que o caminho seja mais fácil por outro que já tem todo o treino, mas você consegue também chegar lá se Com você não certeza. tem nada. É Uhum. só, parece papo de coisa, mas é só querer. É só você fala assim, ah, não, é só querer. Só que você tem que querer um pouquinho mais que todo mundo. Perfeito. Aí esse que é o Uhum. É difícil. esse que é o Mas é difícil. só você É. querer, quero fazer o que seja, quero ir sempre foi meu sonho para Harvard, só que eu fui atrás, eu tomei Uhum. não foi, Uhum. não. Mandei e-mail, foi aceito. Não foi assim. Uhum. Tomei Não, seja não, bem-vindo, nem me seja responder bem-vindo. na primeira É. vez. Aham. Então, só que eu fico insistindo. Falei, não, esse Uhum. trem aqui vai sair, porque eu quero. Uhum. E aí vai saindo, vai saindo. E aí a outra coisa é a gente não desistir no primeiro não, né? Na verdade, eu acho que Sim, nós somos uma somatória de nãos da vida, né? com O certeza. tempo todo a gente. E aí eu falo muito isso, às vezes as pessoas têm dificuldade. Não, eu vou. Sei lá, um exemplo, vou pedir um desconto, né? As pessoas falam, não, vou pedir um desconto. Não, mas a pessoa não vai me dar um desconto. Gente, o não você já tem. Se você ganhar um sim, tá valendo. Então, quer dizer, você já tá com certeza. Se você ganhar o algo a mais, isso já é uma vitória, né? A gente sabe lidar com não, né, Natália? Quando eu era Não. adolescente, eu era muito inseguro, assim, eu morria de medo do não. Uhum. E aí um tio meu falou assim, sabe o dia que vai mudar sua vida quando você entender que o não vai fazer você mais bonito, mais feio, mais rico, mais pobre, mais nada. É só um não. Só que quando, pô, eu era adolescente, eu falei, esse gente tá viajando, né, com isso aí. Que Hoje eu história falo, é essa? cara, é uma super sabedoria. O não se tem toda hora. Eu só Perfeito, preciso de um sim. Mas perfeito. toda hora é não, não, não. Mas quando vem o sim, pronto. Pronto, pode É, mudar a chave, mudar a muda vida, tudo, né? muda E tudo. o que você acha hoje, Bruno, que são os maiores desafios hoje dos profissionais da saúde, assim, de forma geral? Sei que você tem uma expertise maior na medicina, e eu sei que você também está nessa área da docência, né? Nessa área ali de formar É. novos profissionais. O que você percebe que é um dos maiores desafios hoje no mercado para esses profissionais da saúde? Então, Natália, todo mundo fica assim reclamando. Eu entendo que o mercado está saturado para tudo na área da saúde, né? Para médico, fisioterapeuta, enfermeiro, odontólogo, tudo. Isso é uma verdade. Uhum, Mas se eu fosse ouvir isso é a verdade há 15 anos. Eu tenho 15 anos de formado. E quando eu falava para Belo Horizonte, os amigos que eu queria ir para Goiânia, não falava isso. Você tá doido, Goiânia é fechado, você não vai entrar de jeito nenhum. Só fulano foi e não conseguiu. Eu só ouvia isso. uhum, Quando eu falei que ia fazer vestibular e queria passar na Federal Bolsa, não, cara, isso é impossível, não sei o quê, não mexe com isso não. Então, o ser humano sempre assim, tudo é assim, aham, né? Então, eu não acho que esse é o maior desafio, sabe? Assim, tá difícil? Tá. Mas também, ao mesmo tempo, tá fácil. uhum, Por que que eu acho que tá fácil? Tem muito profissional? Tem.
Mas hoje, se você fizer o básico, o que é o básico? Tratar bem, sorriso no rosto, entusiasmado, gostar do que gosta, gostar do que faz, ir lá com vontade, acordar assim. Eu não tô sendo demagogo. Vou falar pra você, Natália, a minha sexta-feira à noite, igual hoje, eu sinto a mesma alegria que segunda-feira de manhã. Perfeito, eu também. Chega sexta-feira à noite e falo, cara, que massa. Que semana, que foi semana top, maravilhosa. vou chegar, vou ficar com a minha família agora, vou fazer uma carne, vou fazer o meu pedal. Nossa, final de semana adoro ficar em casa à toa e fazer minhas coisas. Chega segunda-feira, todo mundo reclama, eu falei, cara, que massa, eu vou começar consultório, e tem cirurgia, e tem paciente, tem problema para resolver, do mesmo jeito. Meu entusiasmo é o mesmo. Então, assim, você fazer o básico, você se destaca. Atender bem, ter compromisso, se envolver com o paciente. Hoje, para mim, o maior desafio é a gente vive numa sociedade que é um imediatismo muito grande. A facilidade ficou muito grande. Então, assim, hoje o paciente é muito comum falar assim, pô, doutor, já tem um mês que eu operei e meu pé tá inchado e doendo. Tem só um mês, né? Mas eu falo assim, poxa vida, ou o paciente te manda uma mensagem e você demorou meia hora para responder, porque você está no campo operando. Doutor, me responde, não sei o que, manda um monte de mensagem. Não é pedir carta, que você mandava por carta, você mandava carta, demorava 3 dias para chegar, a pessoa depois respondia e tava tudo certo. Hoje, se a pessoa vê os 2 tracinhos azul, pô, a pessoa ouviu e não me respondeu. Então, a ansiedade assim, é muito grande. Então, isso eu acho que é o maior desafio, assim, o nível de exigência do paciente hoje é muito grande, né? A expectativa é muito grande e você lidar com isso e saber conversar com isso é difícil, porque é muito tênue a linha, assim, de você ser herói e ser vilão. Se dá tudo certo... Você vai te amar e vai falar para 10 pessoas, mas se der errado vai falar para 1000. Um negocinho, você muda, assim, do água pro vinho, do céu pro inferno. Então, para mim, hoje, esse é o maior desafio, assim, é lidar com o paciente, com as expectativas, com o nível de exigência, hoje é bastante complicado, tem que ter muita conversa. Uma consulta do paciente que eu vou operar é 1 hora, eu explicando tudo, e eu falo, paciente, tem alguma dúvida? Você não pode fazer cirurgia sem nenhuma dúvida do que pode acontecer, do que vai acontecer, de tudo. Certo? Não, tá certo. Porque hoje, para mim, esse é o maior desafio. Mas na verdade, eu acho que isso que você está falando, Bruno, é um dos grandes diferenciais que você tem. Assim, você ter essa disponibilidade de, primeiro, falar, mas também de escutar. Sim. Né? Que é uma coisa que a gente fala muito da tal da escutativa, né? Porque às vezes, assim, as pessoas estão muito angustiadas, as pessoas estão muito ansiosas, as pessoas também estão muito imediatistas, mas às vezes elas não têm paciência para escutar. E às vezes o profissional não tem paciência para escutar. E muitas vezes os nossos pacientes, eles só querem um acolhimento. Eles querem só um abraço, eles querem só alguém pegar na mão e falar, olha, vai ser difícil, não vai ser fácil, mas a gente tá junto nessa jornada, né? E a gente vai fazer isso dar certo. Porque é uma soma de fatores para a gente poder ter um resultado positivo. E tem, assim, a parte... Eu entendo os colegas, assim, porque cada um tem sua realidade, assim... há planos que remuneram muito mal, né? Então, assim, o colega vai ganhar, sei lá, R$50 uma consulta, ele fala, tem que atender muito. Para poder ter um mínimo de qualidade de vida. E aí, naquele volume, você perde qualidade. Não tem como você atender bem rápido, né? E aí, são escolhas. Você tem que ver que nicho você vai querer e como você vai querer traçar a sua carreira, né? Mas eu entendo, tá tudo certo. Só são maneiras diferentes de você traçar a sua carreira. Eu prefiro atender menos, com mais qualidade, mais tempo, explicar, porque eu acho que isso até é bom para mim, não só para o paciente, para mim também. De o paciente não ter dúvida, mas doutor, você não falou isso. Não, nós conversamos, deixei tudo aberto. 5 minutos você não consegue conversar tudo. E as pessoas entenderem, assim, que isso faz parte de um processo, né, Bruno? Assim, quando, igual todo mundo, gente, no início de carreira, as coisas, não é muito a gente que domina muita coisa, a gente vai vivendo e estruturando e reestruturando as coisas diariamente, até a gente chegar no ponto em que a gente pode tomar algumas decisões. Mas o importante é a gente entender que são fases, mas que eu preciso saber modular cada fase para que eu consiga estar preparado para a próxima fase, né? E eu acho também o profissional de saúde, ele também acaba, a gente está todo mundo na mesma sociedade, então ele também é contaminado com isso, com essa ansiedade. Então ele vai, liga o Instagram hoje e fala assim, pô, mas o doutor Natália tá bombando lá, um monte de paciente, eu aqui matando grilo aqui matando cachorro a grito. Gente, quando eu comecei meu consultório, eu atendi um paciente por período, nenhum.
Eu falo com meus assistentes o seguinte, é igual a história dos 3 porquinhos. Para mim, esse negócio de ser muito rápido, se você não fizer uma casa com alicerce, a primeira tempestade que vir, sua casa vai cair. Excelente. E vem a tempestade. Não existe uma vida que é perfeita. Excelente. Todo mundo tem tempestade na vida, e são várias. Então, cara, faça um alicerce bom, faça uma casa com tijolo, gaste tempo, porque quando vir a tempestade, não vai acontecer nada. Perfeito. Do tipo, não, todo o meu negócio é embasado na mídia social. Tá, o Orkut acabou, se o Instagram acabar, como é que você vai fazer? O que mais, né? Que mais? Não depende, isso não depende de nada. Tô dando um exemplo, assim, a Sim. minha casa é de alicerce, de tijolo, de cimento, concreto. Pode vir um dilúvio, minha casa vai Que ela ficar vai em estar pé. firme. Mas isso é tempo, as coisas levam tempo. Não adianta se você achar que vai montar um consultório, seu consultório vai estar bombando, porque você tem uma mídia social forte, tem tantos seguidores, e eu vou bombar em 1 ano. Não existe. Meu consultório demorou anos para ficar bom. Demora anos, ele instabiliza, isso é normal. Tem que ter paciência. Sim, Tem que ter sim. paciência. Eu planejei, Natália, isso eu falo assim, durante os meus primeiros 5 anos, eu não pensava em dinheiro. Nunca foi meu foco. Meu foco era saber operar. Eu operava muito. Trabalhava muito, lógico. Eu tinha conta, eu não tinha filhos, tinha minhas contas, eu tinha o básico lá para viver, que o CRE já me dava, e o resto era luxo, era trabalhar, era operar, operar. Sempre fui muito comedido dos meus gastos. Isso é uma coisa muito importante. Passados 5 anos, eu falei, não, agora eu sei operar. Agora eu virei a chave. Agora eu tenho a capacidade de cobrar um honorário, porque eu sei resolver o problema. Excelente. Antes eu não sabia. Esse é o negócio. O cara acha, não, terminei a residência, tô pronto. operando, tô pronto. Sou doutor não, agora. Tô pronto. Mereço tudo. Não Mereço é tudo. assim, não é assim. A nossa área da saúde não é assim. Não é assim que funciona. Não é, você vai fazer um curso de final de semana e você vai botar... Não é assim. Vai colocar isso no seu currículo, já é suficiente. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Bruno, e você falou uma coisa assim, a gente precisa ser muito bom na técnica, né? A gente precisa ser muito bom na prática. Isso é o básico hoje que a gente espera de qualquer profissional na saúde. E aí a gente precisa ter as nossas competências complementares, né? Que é todas as hard skills que a gente fala. E eu me lembro de uma história agora, que isso aconteceu agora recente no Instituto, Bruno. Tem uma moça que foi estagiária nossa, né? Foi uma pessoa que a gente pegou na mão mesmo, assim, para poder construir a jornada dela. E aí ela formou tem 2 meses. E aí ela virou para nossa coordenadora e falou que ela não conseguiria mais manter-se na empresa, porque ela era muito boa para aquela receita, aquele salário que ela estava sendo oferecido para ela. Que eu sei que eu vou falar o valor aqui, né? Mas estava sendo oferecido para ela um valor de R$ 2.500, até porque ela teria uma coordenação numa determinada unidade de negócio. E ela formou tem 2 meses, né? E aí eu fico pensando, falei, gente, eu formei, eu não ganhava nem R$1. Eu trabalhei de graça, muito de graça, né? Como estagiária. Os meninos hoje, não sei quanto que as pessoas pagam, mas assim, o estágio hoje eu vejo as pessoas recebendo R$1.000. Eu ganhava de estágio R$300. E assim, trabalhando de segunda a sábado. E assim, pagando tudo que precisava pagar, porque não tinha papai e mamãe, no meu caso, para poder ajudar nada. E as pessoas hoje querem as coisas assim, não, mas eu quero já sair da faculdade ganhando rios de dinheiro. E outra coisa que, assim, acaba sendo incomum nosso, Bruno, eu nunca corri atrás de dinheiro, assim. A gente precisa falar de dinheiro, a gente precisa colocar metas, né, numéricas ali, só que a gente precisa entender que, primeiro, eu tenho que estar muito bem capacitado para conseguir ter até dinheiro. Porque você vê pessoas milionárias que ganham muito dinheiro e elas simplesmente ficam pobres. Por quê? Porque elas não têm maturidade, não têm inteligência, não têm discernimento, não têm uma capacidade para poder lidar com esse dinheiro. E eu falo muito assim também, Bruno, que não é difícil ganhar dinheiro. O difícil é você ganhar dinheiro pro resto da vida. Que é aquilo que você comentou da questão da estruturação do seu alicerce. E antes de você construir uma casa, primeiro a gente faz um projeto. Primeiro eu tenho que aprovar um projeto para depois... Você não consegue nem fazer uma casa se não tiver um projeto aprovado na prefeitura. Ou seja, não é assim que funciona a nossa carreira. Não é tão simples assim. Eu ir lá e fazer também. Vai que a gente decide. Agora nós dois vamos construir uma casa. A gente não tem base nenhuma para isso. A gente não tem alicerce nenhum para isso. E é lógico que a gente pode se deparar ali com as adversidades. E aí o tombo é um pouco maior, né? Sim. Bruno, o que você hoje, assim, analisando, né, toda essa jornada e também eu sei que você tem várias pessoas que você acompanha ao longo desses anos. O que você acha hoje que seriam as tendências, né? O futuro hoje desse mercado na saúde?
Se você puder ter algumas sugestões para nós. Eu acho que, sem dúvidas nenhuma, não é só na área da saúde, né? E aí eu te dou parabéns que você está muito bem encaminhada nisso. Mas hoje, qualquer empresa grande, ela mexe com educação. Se você... Me chamou muita atenção quando eu fui no Einstein, no Morumbi, você olha o símbolo do Einstein, não está escrito assim, Hospital Albert Einstein, está escrito Ensino e Saúde. Bacana. Então, o Einstein se vê como um grande braço de ensino e toda a empresa está assim. Então, qualquer tendência, que foi o que eu sempre acreditei, o ensino, a educação, e hoje as pessoas estão valorizando muito isso, né? Antigamente era um diploma, hoje não. Hoje não. Se você sabe resolver o problema, não importa de onde você veio e tal, você sabe resolver, é você que eu quero para estar do meu lado. Então, eu acho que é isso. Eu acho que ensino, eu acho que é a bola da vez. Se você sabe fazer uma coisa que pouca gente sabe, que faz bem, que tem resultado, não é montar um curso, não, vou fazer, não. Você tem história, trajetória nisso, você fez milhares de vezes, você sabe tudo que pode dar errado, legal, foca nisso, ensina isso para alguém, monta um curso, porque eu acho que isso e as pessoas estão interessadas nisso, né? Então, sendo para mim a tendência é isso, é você qualificar as outras pessoas. Para mim é a forte tendência, né? E com a digitalização, isso ficou muito escalável, né? Explodiu, né, na Explodiu, verdade, né? né? Então, para mim é isso. E eu acho que, Bruno, quando você se disponibiliza para poder ensinar o outro, na verdade você aprende 2 vezes, né? Sem dúvidas. Quer dizer, 2 vezes é pouco, a gente aprende muito mais que 2 vezes. Sem dúvidas. Mas a gente aprende porque a gente precisa aprender para estudar, para poder conseguir orientar. E a gente aprende também porque a gente vai encontrar muitas adversidades. E eu falo muito isso também para os meus alunos, assim, e falo para os profissionais. Os principais clientes, eles estão dentro da nossa casa, né? Então, assim, é o seu filho que você ensina, né? É a sua esposa que também te ensina alguma coisa, é a sua funcionária que você tem que chegar ali e às vezes sentar para conversar, falar, não, mas eu gosto das coisas assim. Ela vai falar, mas assim não fica bom. Eu quero as coisas desse jeito. E aí você tem que achar ali o jogo de cintura. Então, na verdade, a gente pode desenvolver algumas habilidades que o mercado de trabalho hoje está valorizando dentro da nossa casa, dentro das nossas relações com os irmãos, com os pais. Só que a gente precisa estar disponível para isso, né, Bruno? Que às vezes é isso que a gente fala. Eu falo muito que as pessoas estão muito no externo. As pessoas elas estão precisando voltar um pouco para o interno para esse núcleo familiar ali, para o interno para a gente mesmo, porque a gente realmente precisa se conhecer. É igual você comentou que você tem muita paixão e é visível, Bruno, assim, né? O Bruno operou minha sogra, então assim é visível o que foi falado, que eu nem precisei falar, mas assim foi falado e que foi recebido de toda a condução que você teve ao longo desse processo. E do cuidado, né? Do carinho, de você não estar olhando um pé, você não estava olhando uma fratura, você estava olhando uma pessoa. Então, assim, eu acho que isso é a gente realmente se estruturar no mercado de uma forma diferente. Eu acho que tá aí a questão da diferenciação. Sim. Eu sei que você é mestre, você é doutor também dentro da medicina, né? Como doutor. Eu tô aqui fiz meu mestrado, tô terminando meu doutorado, mas assim, isso não muda nada quem a gente é. Isso muda muito mais para os outros num papel, né? Só que lá no nosso consultório, muitas vezes as pessoas nem vão pesquisar isso. Elas vão falar se é o que mesmo? Onde que é? As pessoas às vezes nem sabem o que é isso. Mas as pessoas vão ser marcadas por você pela forma que você trata elas. Pelo diferencial que você tem na sua linguagem, porque você está falando de uma forma simples, porque você quer que as pessoas entendam o que você está falando. Eu não estou ali para poder dar aula num congresso, né? E aí eu falo muito isso também, que a gente tem esse cuidado da gente ter uma fala que seja compreendida e que a gente tenha uma escuta também que possa ser compreendida e bem recebida, né, Bruno? Acho que essa é a grande diferença. E aí eu chamo uma outra atenção também, doutor, pela sua disponibilidade dentro dessa equipe multidisciplinar. Gente, o doutor Bruno, ele é uma pessoa que ele troca muito, assim, eu vou falar da minha área, né, da fisioterapia, mas eu sei que também das outras áreas, da educação física, da nutrição, da própria psicologia, o Bruno, ele é muito disposto em a gente entrar ali numa linha de conduta. Não, o que você acha bacana, o que você não acha? Eu acho que eu vou por aqui, você acha que eu seguro mais um pouco? Então, assim, isso é muito importante, Bruno, e eu quero te parabenizar muito por isso obrigado, e te agradecer pela confiança de coração, porque você, assim, você respeita, mas você também dá abertura, você conduz as coisas de uma forma muito simples
E você nos possibilita que a gente também esteja nessa posição ali como um veículo importante, né? Do cuidado em saúde com esse paciente. Não, eu sempre, assim, os residentes sempre falam isso, eu transito bem em todas as Em áreas, todas as áreas, mas é Bruno. porque, primeiro, eu gosto de gente, né? Uhum. E segundo, eu sei o tamanho da minha ignorância, então, eu não sei nada disso, eu não estudei para isso, então eu gosto de aprender com todo mundo, eu dou bem com todo mundo, nunca tive embate nenhum com outra área. Muitas vezes eu dou melhor com outras áreas que com meus próprios colegas. É porque os doutores são Médico não custosos, é o fácil, médico não. é custoso. Médico é custoso. Então, assim, eu dou super bem, eu adoro os técnicos, sei, eu bato palma. Eu falo essas reuniões que eu faço parte de um cargo de coordenação num hospital público e eu falo assim, ó, cara, desde quem limpa esse chão aqui até o diretor, todo mundo aqui é muito guerreiro, as técnicas, os auxiliares, enfermeiro, médico, que aqui todo mundo mata um leão por dia, tira leite de pedra. Então, assim, eu não faço nada sozinho. Eu falo, por exemplo, que os residentes brigam, não sei o quê, com a equipe de enfermagem. Eu falei, rapaz, se a equipe quiser detonar você, vai te detonar, porque você não faz nada sozinho. Uhum. Você tem 70 pacientes para você ver aqui, você acha que você vai dar conta? Uhum. Natália, quando eu era residente, eu comia pizza, eu pedia pizza para Uhum. todo mundo, e era amigo Uhum. de todo mundo, e nunca perdi nada com isso. Nunca, Uhum. eu nunca perdi nada tratando bem as pessoas. Uhum. Nunca. Trato bem todo mundo, não entro em embate, confusão tá ali, eu quebro pro outro lado. Uhum. E é o meu jeito, assim. Eu nunca tive esse embate, nem na época, não sei o quê, de enfermeiro, não sei o quê. Nunca, não fazer. Falei assim, você dá conta de fazer? Uhum. Beleza, manda brasa, não tem Uhum. problema. Não Uhum. tem problema nenhum. Se você se sente competente, tem competência para isso, tranquilo, eu faço o meu e tal, e nós estamos aqui juntos. Cara, não adianta eu operar bem se o meu paciente não reabilitar. Uhum. Não adianta operar bem se a enfermeira não cuidar bem lá, não me ajudar, no curativo ou qualquer coisa, a psicóloga não estiver lá e conversar com a pessoa que está com alguma coisa. Eu não faço nada sozinho, nada, eu sou só uma peça de toda a engrenagem, como Perfeito. qualquer outra. Perfeito. Simples assim. Então, eu sempre me comportei assim por isso, porque eu sei o tamanho da minha ignorância, das minhas limitações. Eu preciso de equipe. Eu não vou fazer nada, não vai rolar, entendeu? Não, e isso, Bruno, assim, em nenhuma área da nossa vida, né? Nem na área Nada, pessoal, nem na nada, área você faz nada profissional, a sozinho, gente não faz Natália. nada Você não sozinho. faz nada sozinho. Você vai aprender isso no amor ou na dor. Sim. Isso aí é a vida bate colocado. Você pode vai lá Né? onde dói. Então, eu prefiro aprender no amor, entendeu? Então, você transita super bem. O pessoal diz que gosta de mim, pelo menos. Então, tudo certo. Modesto, viu, Tá gente? tudo certo. Modesto. Tá tudo Doutor certo. Bruno, maravilhoso esse bate-papo. Foi Obrigado, muito, Natália. muito, muito bom. Obrigado. E assim, e como eu disse, uma coisa que eu admiro muito é você ter essa serenidade, mas esse amor pelo que você Sim. faz. E como o Bruno, o doutor Bruno é um cirurgião de tornozelo de pé, né? Mas assim, o doutor Bruno é uma pessoa que cuida de outras Sim, pessoas. sim. Porque ele não olha nem pro tornozelo, não olha nem pro pé, ele olha para todo o indivíduo e ele faz questão de ter esse acolhimento, inclusive da família, né, Bruno? Não é nem só do Sim. paciente em si. Não, com certeza. Então, muito obrigada. Eu acho que assim, gente, quando a gente fala de carreira, a gente fala de muita coisa, né, Bruno? E aí, Não. quando a gente fala de gestão, a gente também está falando de muita coisa. E uma das coisas muito importantes é a gente, acho que a gente pode tirar aqui de aprendizado, a gente entender de planejamento, a gente entender de fazer o que bate no nosso coração mais forte mesmo. Às vezes as pessoas escolhem um caminho por dinheiro, e aí essas pessoas estão extremamente infelizes. E aí elas tratam as outras pessoas mal, né? Porque tá Sim. pé da vida e etc, etc. Então, que a gente escolha algo que faz a gente acordar cedo feliz, né? Acordar certeza. grato a Deus por isso. Sem dúvidas. E a gente conseguir também construir essa rede de conexões, essa rede de apoio, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional, porque é isso que é o nosso alicerce para a gente poder sustentar a nossa jornada ao longo das adversidades. E elas são diárias, né, Bruno? Todo dia. Todo dia Todo é problema dia é que a gente problema. resolve, gente. É leão matando leão. Todo dia. Tentando colocar isso como um gatinho para poder ver se a gente dá conta da situação. E aí você tem que ter válvula de escape, você tem que ter um hobby, você tem que fazer coisas que faz parecer também que ninguém é máquina, né? Sem dúvida. Eu não sem sou uma dúvida. máquina, eu tenho minhas fragilidades, eu tenho que ter meus momentos e tudo. Então, isso é uma E coisa respeitar importante. isso, né, Bruno? E respeitar isso, com certeza, sem dúvida. Viu? E esse trem de dinheiro é só conseguir de verdade, é só conseguir. Você perguntar, Natália, a cirurgia do pé é reconhecida das piores em ortopedia, das piores, e eu fui ciente disso. Falei assim, mas eu gosto?
eu vou fazer um vou negócio fazer só que eu não porque gosto, dá não, vou fazer- dinheiro? Não, vou fazer um fazer negócio que eu cirurgia de gosto. coluna, porque paga Aham. bem. Não, eu gosto. E se eu pudesse voltar atrás em toda a minha vida, desde lá, e vou te falar, não é fácil. Vai falar assim, ah, não, é só flores. Nada, é todo. Teve semanas passadas muito difíceis para mim. Eu faria tudo de novo. Absolutamente tudo de novo. Show. Não mudaria nada, porque errei muito, mas faz parte, aprendi também. Uhum. Não mudaria absolutamente nada. E você perguntar qual que é a melhor época da vida? Agora. Também não queria voltar nada atrás também. Perguntar qual época da sua vida foi boa? É hoje. Hoje foi o Perfeito. melhor. Então, assim, é assim, porque eu gosto mais do que eu faço, gosto de viver, gosto do povo, gosto disso aqui, é bom demais. Bruno, e se você pudesse deixar aqui um último, entre aspas, conselho para esses profissionais de saúde, o que você falaria, doutor? Vale muito a pena. Não é fácil. Realmente você tem que ser profissional de saúde, você tem que entender de contabilidade, entender de psicologia, ser alta performance, você tem que ser um compilado de coisas. Mas é muito bom, imagina, eu às vezes falo assim, moço, eu não posso contar para ninguém, mas eu ofereço tudo isso aqui de graça, né? Bem isso, com certeza. Então assim, é pegar no chifre do boi, é ter uma rede de apoio, você não é papo furado, não, é família, você estruturar, você ter um canto para você, uma bola de segurança. Fala assim, não, beleza, mas eu sei que eu vou chegar em casa, vai ter meu companheiro, minha companheira lá, minha família, e lá vai estar tudo certo. Se apoiar em alguma coisa que você acredita, e cada um tem a sua, eu tenho Deus, e a conexão se você fizer tudo direitinho, você pedir, você ganha. Com certeza. Então, é isso. Fazer com amor mesmo. Tá difícil? Muito. O honorário tá achatado? Demais. Mas, ao mesmo tempo que eu falo, tá fácil. Só fazer o básico. Perfeito. Só fazer o básico. Perfeito. Você se destaca. Se disponibilize para isso, né, Bruno? Só fazer o básico. Doutor, muito obrigada. Valeu, Natália. Obrigado. Gratidão, Viu? de Foi coração. ótimo. Obrigadão. Não, Aprendi muito. sensacional. Valeu. Eu aprendi mais ainda, gente. Tenho certeza que vocês se divertiram aí nesse bate-papo de hoje. Como eu disse, doutor Bruno, independente do profissional que é, uma pessoa muito, muito, muito benquista, uma pessoa que todo mundo que conhece admira bastante. E todo mundo reforça esse comportamento seu, Bruno, de cuidado, de carinho, de disponibilidade e de educação. Né? Obrigado. Porque sempre isso é muito constante e isso é do Bruno, né? Não é uma invenção, né? Dessa postura. Muito obrigada de coração. Obrigado. E, gente, falando aqui um pouquinho, muito obrigada a vocês que estão aí conosco, tá? Não deixem de acompanhar, teremos outros novos episódios também, outros novos convidados. Lembrando das redes sociais do Instituto, @Instituto Naves Queiroz, @INQ Academy. Também vou falar do doutor, @doutorbruno.air. Esse é o Instagram do Dr. Bruno. Sigam ele lá, acompanhem esses casos desafiadores que ele tem que enfrentar. Porque tem chegado uns pés aí que a gente tava conversando. Eu falei, doutor do céu, onde é que tá vindo esse povo, meu Deus do céu? E precisando de qualquer coisa também, gente, pode marcar uma consulta aí que esse cara é fera. Obrigado. Obrigado, doutor Bruno. Até a próxima oportunidade. Gente, beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.